Percebo que você é um homem muito sábio, Sérgio. Porque você, ao apresentar a minha esposa Lucy antes, deu valor a quem merece, né? Então, Luciane é minha companheira há 27 anos de casado, 3 de noivado, 3 de namoro, e nos conhecemos desde os 9 anos de idade. O pai da Luciane era pastor da igreja onde eu cresci. E a primeira vez, quando ele veio pastorear a nossa igreja, história muito interessante, me lembro, estava lá, 9 anos de idade, eu e ela, mesma idade, e me lembro que minha mãe, que era da igreja, cumprimentou a mãe dela, Dona Vera, e disse, muito prazer, bem-vinda, pastoreando a nossa comunidade lá, presbiteriana da Vila Gustavo. E minha mãe olhou e falou, olha, você tem filha? Assim, uma filha de 9 anos. O meu também tem 9. E minha mãe disse a famosa e célebre frase, esses dois vão acabar se casando. Então, até hoje, às vezes eu acho que aquilo não foi uma palavra, foi uma maldição, mas sempre acho que foi uma grande bênção. Luciane é minha vida, minha caminhada. Tenho 3 filhos, como o Sérgio falou, faço parte de uma comunidade chamada Comunidade Cristã dos Servos, da Vila Maria. Cresci presbiteriano e tive um encontro especial com o Espírito Santo. Então, como Eugene Peterson, eu me considero um presbicostal. Presbiteriano pentecostal. Se sair algum glória a Deus e aleluia aqui, os irmãos também digam glória a Deus e aleluia. Amém. Perguntei para o Valdinei se estava bem, ele falou, se estiver no contexto, pode dar glória a Deus. Então, glória a Deus, aleluia. Para quem está ligado desde o começo do culto, você sabe que o Espírito Santo já falou, já está falando. E quando o Sérgio comentou que o culto ele começa a crescer, ele cresce, depois ele horizontaliza-se, eu pensei, daqui a pouco eu vou pregar, então agora é momento de... Eu creio que nesse momento, o que eu tenho que fazer, a minha missão agora é deixar que o Espírito Santo continue falando. Porque eu sei que você não veio aqui para ouvir o Flávio falar, mas você veio ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Por isso, quero pedir que você feche seus olhos um pouquinho, baixe sua cabeça. Espírito Santo, tu que já falaste, e estás falando desde antes de sairmos dos nossos lares, e através dos testemunhos, das orações, das confissões, dos cânticos, da comunhão já falaste. Pedimos que continues falando. Senhor, e se o Senhor quiser me usar, estou aqui, Pai, aberto, com o coração aberto, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, que tudo que for falado aponte para o Senhor. Da mesma forma, pedimos que o Teu Espírito Santo abra os corações, fale conosco, a cada um que está aqui. Eu sei que cada um, Senhor, tem suas histórias, tem suas trajetórias, suas narrativas, e nesta noite nós queremos ser confrontados com a Tua palavra. Não queremos sair daqui iguais, Senhor, não queremos sair daqui mais sabidos, mais conhecedores, queremos sair daqui, Senhor, confrontados contigo, com o Teu Espírito. É isso que queremos e humildemente pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós não sabíamos, mas o Espírito Santo já sabia que falaríamos a respeito do caminho de Emaús. Eu peço que você fique de pé um pouquinho em reverência à palavra. Nós vamos ler Lucas 24. Eu tenho o privilégio de fazer parte do grupo de Emaús, a convite de Osmar Lodovico, juntamente com os irmãos tão queridos, Fernando, Valdinei, e gostaria de falar um pouco sobre este caminho que temos trilhado. Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles.
ele era profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção de Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não viram. E lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles e perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aleluia! Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém? Podeis assentar. Valdinei já fez a introdução da palavra. Nós vivemos em tempos difíceis, onde Babilônia reina, e os valores da Babilônia, os valores do consumismo, do poder, do prazer, do relativismo, da ultraliberdade de fazer, de ser. Hoje em dia as pessoas, diferente de mim, com 50 anos recém-cumpridos mês passado, tinham um script de vida. Nós criamos nas instituições, nós criamos numa vida que já tinha mais ou menos os seus moldes. Hoje em dia as pessoas, elas vivem, a sociedade vive numa total liberdade de ser, de fazer. E dentro de tudo isso, nós, às vezes como cristãos, igreja cristã, ficamos perdidos e não sabemos bem qual é a nossa relevância dentro de tudo isso. Não sabemos bem como a nossa fé cristã pode impactar essa sociedade. Porque estamos aqui num domingo de manhã, num lugar seguro, onde todos nós conhecemos, falamos, cantamos mesmos cânticos. Fico maravilhado porque venho do outro lado da cidade, mas canto cânticos que cantei desde criança. Conheço, falo o mesmo idioma, falo crentez juntamente com vocês. Nos comunicamos, sabemos, falamos de Trindade, das coisas de Deus, mas o mundo, ele não sabe se linguajar, não conhece, não sabe do que se trata, o que é que nós estamos falando, o que é que nós estamos vivendo. E às vezes essas filosofias de vida, tudo isso faz a gente ficar confuso. E muitas vezes, como cristãos, a igreja toma dois posicionamentos. Um talvez seria se amalgamar, se juntar, se aculturar a cultura e dizer: está tudo bem, vamos para dentro da cultura, vamos aceitar a cultura, vamos viver como James Bond de Jesus, vamos viver infiltrados, mas agentes secretos, compartilhando dos valores, compartilhando das filosofias.
e às vezes perdemos a nossa essência como cristãos, de sermos sal, de sermos luz, de sermos diferença. E por outro lado, muitos de nós, e às vezes as igrejas se tornam guetos. Dizemos, não quero participar de nada disso, não faço parte de nada disso. E às vezes pensamos como aqueles que subiram com Jesus no monte, de repente houve a transfiguração, e eles dizem, Senhor, que delícia estar aqui, tem Moisés, tem Elias, o Senhor está aqui, vamos fazer umas cabaninhas aqui, e vamos deixar que o mundo se exploda lá embaixo, porque está tão bom viver essa vida cristã, longe de tudo isso. Então podemos ter essa dicotomia, esses dois dilemas, para vivermos dentro da sociedade. Mas eu quero perguntar para você, qual é a nossa história verdadeira? Do que nós fazemos parte? Por que estamos aqui? Eu creio que tem cristão aqui. Tem cristão aqui? Levante e diga, eu sou cristão em nome de Jesus. É isso. Aleluia. Nós fazemos parte de um legado, nós fazemos parte de uma história, nós fazemos parte de uma narrativa que é muito maior do que eu, de você, da comunidade de Jesus, da comunidade cristã dos servos, da Vila Maria. Fazemos parte de algo muito maior. E eu quero trazer essa história e lembrar da história de duas pessoas, são dois personagens quase obscuros da palavra. Um sabemos que se chama Cleopas, o outro nem nome a Bíblia diz. Mas eles estão voltando de Jerusalém. E no retorno de Jerusalém passa uma semana de alvoroço, a Semana Santa, nós sabemos o que aconteceu. Se Jerusalém está lotada de pessoas, cristãos, judeus de todas as partes vêm para poder celebrar a Páscoa em Jerusalém, no grande templo de Herodes. E as multidões estão divididas, muitos olham para Jesus, muitos creem Jesus é o nosso libertador, outros creem Ele é o curandeiro, Ele é o milagreiro, e todos ali dentro daquela semana decisiva na história da humanidade, a semana mais importante da história da humanidade. Jesus é julgado no triplo tribunal dos homens, dos judeus, dos romanos, é condenado, é crucificado. E agora esses dois homens que participaram de todas estas coisas, que eram discípulos dele, que caminharam com ele, a Bíblia não diz quanto tempo, mas posso conjecturar com vocês que talvez tenha visto os milagres, comido dos pães multiplicados, talvez tenha visto o cego de nascença enxergar, talvez tenha visto Jesus repreendendo os demônios, talvez tenham visto milagres extraordinários, palavras poderosas, conheciam a voz dele, sabiam a maneira como ele falava, o seu olhar amoroso e misericordioso, mas de repente eles voltam para casa. Moravam numa cidade a 11 quilômetros de distância, Emaús, e os dois voltam, não como aqueles que sabem que Jesus havia prometido que ressuscitaria e ressuscita. Não, eles voltam, a Bíblia diz, cabisbaixos, entristecidos. O sonho acabou, aquilo que nós achávamos que era, tudo isso foi por água abaixo. E eles voltam num caminho, talvez se eu fosse dar um nome para essa palavra, eu diria os caminhos de Emaús, não o caminho. Porque tem alguns caminhos aqui, o primeiro é o caminho de volta, de ida para casa. Caminho de ida, este caminho é o caminho que eu chamo do caminho da desilusão. Caminho da desilusão. Eles vão caminhando, conversando, certamente estavam falando sobre como nós achávamos, como deveria ser, o que nós achávamos que poderia ser, mas o sonho acabou. E na caminhada, de repente, se junta um terceiro elemento, um terceiro personagem. Talvez esse personagem ande com eles alguns quilômetros, talvez ouça um pouco de longe, mas de repente esse terceiro personagem, o próprio Jesus de Nazaré ressuscitado, que está aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Quem crê que Ele está aqui nesta manhã? Porque Ele prometeu, se 2 ou 3 estivessem reunidos no meu nome, portanto, Ele está no nosso meio. Ele chega-se aos dois e faz uma pergunta: amigos, o que vocês estão conversando? O que aconteceu?
E Cleopas, um pouco impertinente, olha para ele e fala: só você, no grego profundo, só você não sabe o que aconteceu? Só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jerusalém quase vem abaixo, o tal de Jesus de Nazaré, e ele fala: que coisas. E Jesus, imagina, irmãos, a Bíblia é econômica, mas imagina o Jesus ressuscitado, deve ter dado um sorriso de canto de boca, dizendo: que coisas aconteceram? Conta para mim. Você sabe que muito do que nós contamos e como contamos a história fala sobre nós. Eu sou pastor e muitas vezes nós durante o culto pregamos, e às vezes eu saio do culto e chego no carro, e tenho 3 filhos, né? E chego no carro e nós vamos conversando para casa, dizendo o que aconteceu, como foi o culto, e às vezes o relato de um é: que bênção, Deus falou comigo, o culto foi uma bênção. E talvez o outro diga assim: ah, pai, nossa, achei que o pessoal estava muito disperso, não sei, parece que faltou um pouco de unção. E o meu filho de 12 anos fala: pai, o culto foi uma bênção porque a cantina tinha carne louca, ele adora comer. E às vezes eu saio do culto dizendo: puxa, né, foi um domingo como outro qualquer, e aí eu recebo um telefonema, uma mensagem dizendo: pastor, você não sabe como Deus falou comigo, você não sabe como foi exatamente essa palavra. A história como nós contamos fala muito sobre nós. E é lógico que Jesus sabia da história, ele era o protagonista da história, ele sabia, ele estava lá. Ao invés de Jesus chegar a eles e dizer para eles: olha, eu vou dizer para vocês o que aconteceu e tal, e vou fazer uma aula de teologia aqui sucinta, 12 quilômetros, 6 horas de caminhada, dá para a gente conversar muito. Ele simplesmente pergunta para eles: conte a história do seu ponto de vista. E eles começam a contar. E a primeira coisa que eles falam do ponto de vista deles, fala: olha, você não sabia, o profeta Jesus de Nazaré, profeta poderoso em palavras e obras. Sabe o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo que Jesus, na vista deles, era alguém que poderia curar, é alguém que poderia fazer milagres, maravilhas, era alguém que tinha uma palavra filosófica linda, uma teologia maravilhosa, alguém que sabia da vida. Jesus era um poderoso em palavras e em obras. E aí ele continua dizendo: e nós achávamos, e nós esperávamos, a nossa expectativa que além de tudo isso, ele fosse o libertador de Israel. Você se lembra que os judeus estavam debaixo do domínio do grande Império Romano, estavam esperando que alguém se levantasse como líder para dizer: vamos pegar as armas e vamos nos libertar da tirania romana. Nós esperávamos que Jesus, esse Yeshua, lá de Nazaré, fosse ele o libertador. Era essa a visão que eles tinham de Jesus. E quando eu me lembro sobre o que Jesus pergunta para os seus discípulos, durante a caminhada, ele pergunta: o povo está dizendo que quem eu sou? Alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta, outros dizem... Mas ninguém acertou. E aí Pedro se levanta, na sua maneira tosca de ser de Pedro, ele se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. E Jesus fala: olha, não foi Pedro, você, a tua mente, o teu intelecto que revelou, mas foi o Espírito de Deus. Irmão, se Jesus perguntar para você agora, eu não vou dizer se ele estivesse aqui, porque ele está, mas se ele perguntar no teu coração: me conta a tua história, qual é a sua narrativa, me conta um pouco do que está acontecendo, o que você diria para ele? Talvez alguns de nós diria para ele: Senhor, eu estou no caminho de volta da desilusão, porque Senhor, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, a gente caminhou junto, o Senhor se lembra, mas eu achava que o Senhor fosse dar jeito a todos os problemas. Eu achava, Senhor, que o Senhor era o caminho, o mapa da mina para eu chegar nos meus objetivos, nos meus sonhos. Senhor, eu achava que o Senhor fosse curar todas as enfermidades, sarar todas as feridas, fosse consertar todos os problemas da minha vida.
Mas, Senhor, já faz 3 dias, e para o judeu 3 dias já significa que a alma já foi embora, não tem mais jeito. Talvez se Jesus perguntar para nós nesta manhã a sua narrativa, o que você vai dizer para ele? Me conta a tua história, qual é a tua expectativa? Será que o Jesus que você está servindo, o Jesus que você tem hoje, o cristianismo que você vive, é o cristianismo deles? E Jesus é um profeta poderoso, e eu achava que ele fosse. Todo mundo sabe que o problema da frustração é colocar expectativas erradas. E nesse caminho de desilusão, irmãos, muitos de nós precisamos nos perguntar, por que é que estamos num caminho de volta frios, cabisbaixos, perdemos o fogo, perdemos a fé, perdemos a alegria de estar com Ele, e aí vivemos num cristianismo burocrático, um cristianismo que às vezes faz de nós operários da fé, mas vamos caminhando porque não temos para onde ir. E quantos de nós, nesta confidência, se Jesus perguntar para mim e para você, vai dizer: Senhor, eu sei quem Tu és. O Senhor não é o milagreiro, o Senhor não é o curandeiro, o Senhor não é aquele que vai dar jeito a todos os meus dilemas, meus problemas. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Senhor e o meu Salvador. Quantos de nós poderia dizer isso para Ele? Qual é a sua expectativa diante dEle? Mas eles continuam a caminhada, e Jesus continua caminhando com eles e vai ouvindo. E na caminhada eles dizem outra coisa. Eles dizem: olha, muita gente diz que ele ressuscitou. Algumas mulheres foram no túmulo agora cedo, domingo de manhã, e elas disseram que ele não estava lá, e disseram que tiveram visões de anjos. Alguns dos homens foram lá. Palavra de mulher naquela época não tinha muita força, muito peso. Alguns homens, irmãos, foram lá e comprovaram, mas ninguém o viu, o corpo dele não está, ninguém sabe. Dizem que ele ressuscitou. Dizem que ele ressuscitou. Mas o próprio Cristo havia repetidamente falado a eles que era necessário sofrer, cair na mão dos romanos, e ao 3º dia ele ressuscitaria. Mas o coração deles estava tão fechado, o coração deles estava tão turvo, o coração deles estava tão amargurado, porque aquilo que eles haviam criado e projetado sobre Jesus não era verdade. Criaram um ídolo para si e não conseguiam crer na palavra de Jesus mais. Será que nós não estamos um pouco assim? Eu ouço a mídia falando sobre uma pessoa que diz ter um encontro com Cristo no momento em que ela decide tirar a vida, sobe numa goiabeira e decide se matar. E no alto da goiabeira tem um encontro com Cristo. A Babilônia ri e diz: ha, ha, ha. Alguém sabe de quem eu estou falando? Ministra Damares, irmã em Cristo. Toda a Babilônia ri, dizendo: ha, 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 encontrou a Cristo na goiabeira. E quantos de nós perdemos a capacidade de crer no que Deus está falando? Ele ressuscitou. Vou dizer para você, irmãos, talvez, não sei qual foi a tua experiência com Deus. Eu com 13 anos de idade entrego minha vida a Cristo, e de lá para cá tenho vivido com Ele, mas tive um encontro com Ele há 6 anos atrás, quando na 4ª quimioterapia, cuidando de linfoma, minha vida estava por um fio. Eu dentro do hospital sírio-libanês, de madrugada, passando mal. Minha esposa do lado, eu falo: Luciano, eu não consigo mais, eu não sei, o médico tentava alguma coisa, nada funcionava. E na madrugada, eu ouço, nós na igreja cantamos um cântico, um hino, que diz assim: ao contemplar a rude cruz, em que por mim morreu Jesus, minha vaidade e presunção eu abandono em contrição. E no meio daquela madrugada, não sei como, não sei explicar, eu ouço esse cântico e digo: agora eu entendi, Jesus ressuscitou, eu preciso morrer para Ele. Eu preciso morrer para mim mesmo, para minha vaidade. Cada um com a sua experiência, mas Ele ressuscitou. E quantos de nós, burocraticamente, começamos a duvidar de tudo? Sim, Ele se revela a nós, Ele se revela nesta manhã.
Ele se revela de manhã, quando a gente acorda. Eu tenho encontro com Cristo todas as manhãs, quando eu levanto de manhã. A moça que trabalha lá em casa, ela faz o melhor café do mundo. E quando eu acordo lá em casa, eu tomo meu banho, e quando abro a porta da cozinha, vem aquele cheiro de café. Pela manhã eu digo, é o meu encontro com Cristo. Cada manhã, sentindo, vivendo assim como foi dito, vivendo a presença dEle, nutrindo a presença dEle. Nós podemos viver o Evangelho cheio de paixão, cheio de vida na presença do Senhor. E é nesse caminho que nós podemos dizer, parece então que Jesus poderia ter continuado calado, mas não. A partir daquele momento, ele começa a se demonstrar a eles. E ele, primeira palavra, a primeira interjeição que ele faz é nécios e tardos de coração. Diz a eles, nécios e tardos de coração, vocês não entenderam nada. Se eu puder trazer para o grego profundo, tontos e lerdos. Vocês não entenderam nada. Eu quero explicar para vocês. Jesus poderia ter simplesmente dito para eles, sou eu, abram-se os olhos, caiam as escamas. Não, mas ele primeiro quer revelar a palavra, e quando ele revela a sua palavra, ele começa o processo de abrir os nossos olhos. Ele diz para ele, vocês não entenderam essa palavra, não entenderam a história, o contexto, e ele começa de Moisés, a palavra todo o Velho Testamento, mostrar que Jesus é o protagonista da história. Ele é a história, conforme diz em Colossenses capítulo 1, tudo é por ele, por meio dele, para ele, por meio dele são todas as coisas, é Jesus o Senhor, glória a Deus. E ele começa a falar sobre si. Imagino Jesus falando sobre o Messias, ele está falando sobre ele mesmo, e ele conta toda a história. Ele fala sobre o Messias Redentor, ele fala sobre o servo sofredor de Isaías 53, e ele começa a mostrar que desde a criação do homem, imagem e semelhança de Deus, Deus é este Deus apaixonado que não abre mão do povo que ele ama e criou. E desde a criação o homem insiste em se afastar dele, o homem insiste em ir pelos seus próprios caminhos, independência de Deus, autonomia de Deus, e Deus sempre em toda a história chamando, volta para debaixo dos meus braços, de minhas asas. Essa é a história do Velho Testamento, a história bíblica, a história da fé bíblica, a história de um Deus apaixonado que não abre mão de mim e de você. Amém, queridos? E eu fico imaginando Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Fiat Lux de Gênesis, o quarto homem da fornalha, a pedra que derrota Golias, o cordeiro pascal, o sacrifício do Moriá, a arca de Noé, a serpente do deserto. Jesus começa a dizer, sou eu, é Jesus, é Messias, sou eu, é a palavra de Deus. E eles vão caminhando, e de repente quando esta palavra viva vai chegando ao seu auge, e o coração deles já está queimando, nunca ouviram tanta sabedoria e tanto amor numa palestra, numa caminhada. Chegam 11 quilômetros de caminhada, chegam até Emaús, e os dois dizem para ele, fica com a gente, não vai embora não. Amigo estranho, fica aqui, continua a falar, a gente quer mais desta palavra. E Jesus fica com eles. E neste movimento agora, a palavra mostra os três caminhantes na mesa. Cleopas, seu amigo, e agora está com eles o Deus Todo-Poderoso, o próprio Messias. Você pode imaginar, irmãos, agora não são as multidões, agora não são as turbas de pessoas, aqueles que estavam a favor, contra, agora não é a persona pública, o curandeiro, aquele que fala, o mestre das multidões, agora são simplesmente os três. E para os judeus e para nós também não tem nada mais íntimo que sentar à mesa. Eu não sei quanto a você, mas na minha casa para comer comigo só os amigos íntimos. E para os judeus mais ainda, se sentam à mesa os três. E Jesus faz o mesmo movimento da Santa Ceia. Ele toma o pão, ele abençoa,
e ele reparte o pão. Talvez, irmãos, o problema da nossa intimidade com Cristo, talvez o problema do nosso relacionamento com Cristo seja a nossa falta de intimidade. Talvez a gente conheça o Jesus da televisão, o Jesus de tantas coisas, o Jesus da teologia, Deus abençoe a teologia. Mas quando nós ouvimos aqui dizendo, não nos queimava o coração. E digo mais, a palavra diz, nécios e tardos para entender, porque o coração deles estava fechado. É algo muito maior do que um conhecimento prático, teológico, racional. Mas é o mistério da presença, é a mística da presença. É o Deus que se senta à mesa. É o Deus que quebra o pão conosco e para nós. É o Deus que senta no nosso nível, na cadeira e olha nos nossos olhos e se relaciona conosco. É o Deus que não quer simplesmente o nosso cérebro, o nosso aceite, a nossa mão levantada. Quer as nossas entranhas, o nosso ser, a nossa essência. E agora nessa mesa da comunhão, no momento que o pão é quebrado, acontece um milagre. O Jesus externo desaparece. O Jesus sentado à mesa, milagrosamente, misteriosamente desaparece. Mas aparece o Deus encarnado dentro deles. E o Deus que era de fora, o Jesus que era de fora, some. E a realidade de Jesus agora por dentro aparece. E diz a palavra que os seus olhos são desimpedidos para enxergar quem era. A partir desse momento, irmãos, os seus olhos começam a enxergar. E um olha para o outro e diz, era Ele. Era Ele. Desde Jerusalém era Ele. Quem poderia dar uma palavra com tanto poder, com tanta autoridade? Quem poderia amar tanto? Era Ele, Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou, aleluia. A partir de agora, irmãos, começa um outro caminho, uma nova caminhada. Depois de todo este tempo, não sei quantas, 6 horas de caminhada, cansados, a noite já se aproxima, praticamente de madrugada. Um olha para o outro e fala, nós temos que voltar para Jerusalém. E a palavra diz que eles agora pegam suas coisas e saem voando para Jerusalém. Do lado de fora continua tudo igual. Roma continua no império. Babilônia continua no império. Os problemas de fora continuam os mesmos. As situações, as doenças continuam. O linfoma se transforma em leucemia crônica. Mas a gente continua caminhando do lado de fora, as coisas podem ir do mal a pior. Talvez você não tenha o carro dos sonhos, o emprego dos sonhos, a vida dos sonhos. Talvez aquilo que você projetou que Jesus pudesse fazer, Ele não fez. E você pode até perguntar para Ele, por que é, Senhor? E às vezes Ele vai dizer sim, não, ou espera. Mas muitas vezes Ele fica em silêncio. Do lado de fora pode ser que tudo esteja da mesma forma. Mas do lado de dentro aconteceu um milagre. Do lado de dentro os olhos deles foram abertos. E do lado de dentro agora eles entenderam. A missão deles é muito maior, não é simplesmente tomar o trono de Roma. Não é simplesmente ganhar dinheiro, não é simplesmente o bom trabalho, ter uma boa família, andar moralmente corretamente, não! Agora eles entenderam pela leitura da palavra que eles fazem parte de algo muito maior. Você faz parte de algo muito maior. Você não é simplesmente alguém que está aí solto, vivendo o cristianismo, tentando viver um cristianismo no meio dessa sociedade maluca, cada vez mais se deteriorando. Só um comentário rápido aqui. Está passando uma lei do estado de Nova York que as mulheres grávidas vão poder abortar até o 9º mês de gravidez. E nós vamos vendo a sociedade, os valores fundamentais, a vida, a família, o direito. E nunca se falou tanto na sociedade de igualdade, de tolerância, e nunca se foi tão desigual e intolerante. Essa é a Babilônia.
Mas quem nós somos? Eles saem correndo para Jerusalém, de volta. Eu vou dizer para vocês o que eles vão encontrar em Jerusalém. Eles vão encontrar os 11. E um grupinho, agora não tem mais multidão, não tem mais 30 mil comendo pão e peixe, não tem mais quantos mil, não tem mais gente nos montes. Jesus tinha que pregar de dentro do barco, porque as multidões comprimiam, agora só tem 11 gatos pingados. Talvez mais alguns poucos, algumas mulheres que creem. Mas eles creram que Jesus está vivo. Eles voltam para Jerusalém. Sabe o que significa voltar para Jerusalém? Para um judeu dizer que eu sou cristão significa perder posição social, significa perder a posição dentro da comunidade judaica, significa perder os negócios, significa perder sua casa, significa perder família. E, em última análise, significa morrer nas mãos dos romanos. Mas eles voltam correndo para a presença dele, porque não há outro lugar e outra pessoa em que nós possamos ir, é a presença de Jesus. E eles voltam. E voltando para Jerusalém, eles chegam e a primeira coisa que eles falam: aconteceu isso, nós encontramos, ele saiu conosco. E eles dizem: ele já apareceu para Simão, ele ressuscitou. Aleluia. Amém. Irmãos, eu conheço um pouco do Valdinei, do Doce Fernando, do Sérgio Viriato. Não conheço vocês, mas sou irmão de fé de vocês, cristão como vocês. E tenho visto, irmão, cada vez mais este dilema dentro da nossa sociedade cristã. Mas é importante a gente contar a história, irmão. Vou contar para você a sua história. Você não faz parte da comunidade de Jesus. Você faz parte da minha comunidade também. Eu faço parte dessa comunidade. Hoje tem pessoas em todos os lugares do mundo, nos países que já são pós-cristãos, mas daqueles países que nem ouviram que Jesus existe. Existem homens e mulheres que tiveram um encontro pessoal com Ele. E que cearam intimamente com Ele. E que agora sabem que a narrativa é outra, não é mais o dinheiro, não é mais a posição, não é o que Ele pode fazer por mim, não, Ele não é o mapa da mina para o meu sucesso pessoal, para os meus planos e projetos, mas tem a ver com Ele. Eu faço parte do plano dEle, eu faço parte da vida dEle. E a partir desse momento, irmão, eles voltam para morrer com Cristo. Voltam para morrer com Cristo. Eu e você fazemos parte desse povo escolhido. Esse povo que não é uma comunidade local, mas nós fazemos parte do exército mundial dos mini-cristos, como diz C.S. Lewis. Está aí um bom nome para a igreja. Exército mundial dos mini-cristos. Você é um mini-cristo, irmão. Você é o sal da terra, irmão. Você é a luz do mundo. Por onde você passar, por onde você for, você é o braço, a mão estendida do Senhor, a boca de Deus, os olhos misericordiosos de Jesus. Você faz parte de algo muito maior do que a narrativa da Babilônia. Ganhar dinheiro, enriquecer, fama, poder. Você faz parte do projeto de Deus para reconciliar o mundo. Amém? Você é embaixador do reino de Deus. Você não é cidadão brasileiro ou de qualquer país. Você é cidadão do céu. Eu quero terminar perguntando para você nesta manhã. Jesus pergunta a você: me conta a história. E que história você vai contar? Quem é Jesus para você? Me conta, quem é Jesus? Quem sou eu? Quais são suas expectativas? Em que narrativa você está? Talvez você esteja na narrativa cabisbaixo, murcho, se arrastando. Né, Sérgio? Pelo menos um versículo bíblico por dia. Né, Valde? Pelo menos 10 minutinhos de comunhão por dia. Pelo menos 10 minutinhos na presença dEle. Mas será que a gente não pode ter muito mais a abundância, a vida abundante? Como diz, né, o irmão Lourenço,
praticar a presença dele 24 horas por dia. Porque 10 minutos é como tomar aquela água no deserto, mas ele tem não só água, ele tem a fonte, ele tem a piscina, ele tem a bênção está nele, fora dele não há bênção, não há vida. Para onde nos iremos? Para quem nos iremos? Só ele tem a palavra de vida eterna. Então, onde está você na caminhada da vida? Eu acabo de fazer 50 anos e me pergunto, para onde está indo a minha vida? O que tenho feito? Para onde vou? No caminho da desilusão ou agora no caminho de volta cheio do Espírito Santo? Para onde está indo a sua vida? Ou talvez você esteja nesse caminho de volta para Jerusalém, que é o caminho de Cristo, com Cristo, para Cristo, para a morte do seu eu. Eu não sei onde você está, mas eu tenho uma palavra para você. Ele disse, eis que estarei com você todos os dias. Eu vou repetir, eu estarei, disse Jesus, com você todos os dias até a consumação dos dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.